Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais este Unidos pela Palavra, este espaço onde nós semanalmente procuramos trazer-vos uma meditação, uma reflexão que possa servir para nós recarregarmos as energias espirituais durante a semana, para que possamos refletir na Palavra de Deus e, quem sabe, escutar a sua voz e pô-la em prática a sua palavra nas nossas vidas. E para começar, eu gostava de vos convidar a que entoássemos as estrofes do hino 300, Tempo de Ser Santo. E para pedirmos a ajuda de Deus e o auxílio do seu Espírito para que nós possamos meditar na palavra e tirarmos dela ensinamentos úteis para a nossa vida, eu gostaria de vos convidar, onde quer que estejam, a simplesmente reclinarmos o nosso rosto para uma oração ao nosso Deus. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, neste momento eu gostaria de te implorar que nos permitas receber o teu Espírito, Senhor, que através da sua influência nós possamos compreender a tua palavra e, quem sabe, adaptá-la a cada um dos nossos contextos de vida e retirar dessa mesma palavra lições importantes para as nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Esta noite eu gostava de começar, se calhar, de uma forma um pouco diferente. Não vou citar propriamente um texto bíblico, vou começar por citar o prefácio de um livro escrito por um senhor chamado Neil Postman, infelizmente já falecido. Ele era crítico literário do New York Times, portanto era um especialista na área da influência da tecnologia na nossa sociedade. E ele, no seu livro intitulado em português, numa tradução livre, porque não há tradução em português, Divertindo-nos até à Morte, ele escreve ou utiliza uma das suas críticas literárias, onde ele compara dois livros, podemos dizer, de ficção científica bastante conhecidos e que nos levam, dois autores diferentes, a tentarem projetar aquilo que será a sociedade do futuro. O primeiro deles, um livro bastante conhecido de George Orwell, 1984, ele escreveu o livro no início do século XX e era a antevisão que ele fazia de como é que a sociedade seria em 1984. É obviamente que para nós dá para sorrir um pouco porque já passámos por lá e a visão que ele tinha não ocorreu.
E o segundo livro, um livro chamado Admirável Mundo Novo, de um senhor também inglês, Aldous Huxley, que também tem uma visão para o futuro. George Orwell via uma sociedade totalitária em que havia um Estado que controlava todos os seres humanos e, para controlar melhor esses seres humanos, limitava o acesso à informação, controlava a informação de uma forma bastante apertada para que a informação que as pessoas recebessem fosse controlada e assim pudesse mais facilmente esse Estado controlar os seus cidadãos. Huxley tem uma visão diferente. Via um mundo em que o ser humano, através do desenvolvimento tecnológico, vai encontrar a prosperidade material, que vai fazer com que as pessoas vivam felizes, vivam num estado onde tudo é perfeito, tudo é tranquilo, é paz, mas essa paz, essa perfeição é conseguido através de uma adição a uma substância química que as pessoas consomem para as tranquilizar, para as acalmar e para poderem desfrutar verdadeiramente desse mundo que a sociedade, na visão de Huxley, foi criada. E então este senhor, Neil Postman, tenta comparar estas duas visões para tentar, no fundo, ir buscar inspiração para fazer uma crítica à sociedade que nós temos hoje em dia. E ele escreve o seguinte: o que Orwell temia eram aqueles que iriam proibir os livros. O que Huxley temia era que não houvesse razão para proibir o livro, pois não haveria ninguém que o quisesse ler. Orwell temia aqueles que nos privariam da informação. Huxley temia aqueles que nos dariam tanta informação que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade nos fosse ocultada. Huxley temia que a verdade fosse afogada num mar de irrelevância. Orwell temia que nos tornássemos uma cultura cativa. Huxley temia que nos tornássemos uma cultura trivial. E porquê é que eu escolhi este prefácio e esta introdução para, no fundo, introduzir o tema que eu gostaria de conversar convosco hoje? É que eu sou tentado a se calhar acreditar que a visão, esta segunda visão que este senhor Huxley tem no seu livro distópico Admirável Mundo Novo, é aquele que se aproxima mais da nossa realidade. Reparem que a preocupação que ele tinha é que o ser humano tivesse acesso a tanta informação que a informação deixasse de ser importante, porque o excesso de informação faria com que as pessoas perdessem o seu foco e preocupassem-se apenas com trivialidade. E em certa medida é esta se calhar a descrição que nós podemos fazer à nossa própria sociedade. E este senhor Postman, ainda nessa introdução, nesse prefácio do seu livro, ele diz: tornámo-nos uma cultura trivial e, infelizmente, a trivialidade insensibiliza-nos para o que é significativo. E esta é uma questão que me preocupa porque nós, como cristãos, temos uma mensagem, temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é mostrar ao mundo que há uma informação que é importante, uma informação acerca de um Deus que existe, que tem um plano para todos nós e que quer levar-nos não a um mundo onde tudo seja perfeito porque há uma substância química que nos leva a essa imperfeição, mas um mundo onde o amor faz com que as pessoas sejam próximas umas das outras e próximas do seu Criador e que possam viver felizes para todo o sempre. E é aqui que começa a minha preocupação. Porque se neste mundo em que nós temos acesso a tanta informação, se nós nos entregarmos à trivialidade, perdemos uma coisa, que é a capacidade de olhar para aquilo que está à nossa volta e de verdadeiramente identificar aquilo que é importante para nós. E este é um risco que nós, como cristãos, podemos correr e é um risco que nós, como cristãos, devemos combater. O que é que enche a minha mente diariamente? Se Deus não está a preencher os meus pensamentos, se Deus não está a preencher a minha mente, o que é que está a ocupar o seu lugar? A realidade é que nós, como seres humanos, estamos permanentemente a ser moldados, a ser formados, e o nosso cérebro é moldado e formado à custa dos estímulos que nós recebemos no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano.
Vivemos numa cultura em que o periférico e o irrelevante são apresentados como significativos em si mesmos e dignos da nossa atenção. E este pode ser um problema para aqueles que querem manter um foco espiritual. Isto fez-me lembrar uma frase muito conhecida de um senhor chamado Herbert Simon, que foi Prémio Nobel de Economia na década de 70, em que ele dizia: a riqueza de informação gera uma pobreza de atenção. A riqueza de informação gera uma pobreza de atenção. E eu temo que seja um pouco isto que esteja a acontecer hoje em dia connosco. Temos acesso a tanta informação que deixamos de prestar atenção às coisas. E esta indiferença pode ser contagiosa e pode levar-nos também a uma indiferença espiritual. E então eu encontro aqui 4 fatores que podem contribuir para essa potencial indiferença espiritual. O primeiro fator é a familiaridade. Há na área do audiovisual um termo que se chama letargia visual e que as pessoas que trabalham na indústria do audiovisual conhecem muito bem. E este termo tem a ver com um fenómeno que se passa com todos nós. Vou dar um exemplo. Imaginem que nós escolhemos aquele sítio idílico para passar férias. Uma casa isolada, num sítio remoto, com uma paisagem deslumbrante que nós temos à nossa frente. O primeiro dia, quando nós chegamos e nos instalamos nessa casa, essa paisagem deslumbra-nos. Mas ao fim de 2, 3, 4 dias, já nem reparamos que a paisagem lá está, porque ela deixou de ser novidade e deixou de ter esse efeito impactante em cada um de nós. E esta familiaridade que nós obtemos pode estender-se à nossa relação com Deus. A familiaridade é uma característica e uma força poderosa. Pode levar-nos à intimidade, mas também nos pode levar à empatia, à apatia. Porque quando nós nos tornamos demasiado familiar com uma coisa, temos tendência por começar a negligenciar essa coisa. Acontece, infelizmente, às vezes no seio de uma relação de um casal. Estamos tão familiarizados uns com os outros que já nem damos valor à pessoa que temos à nossa frente. E é por isso que muitas vezes é aconselhado a introduzirmos inovação na nossa relação. Não ser uma coisa monótona, não seja uma coisa que nos leva ao tédio, mas que permanentemente nos reinventemos e descobramos formas de descobrir novas formas de nos relacionarmos uns com os outros. E isso pode ser aplicável em relação a Deus. Quem sabe nós temos necessidade de recuperar a nossa admiração por Deus. Nós muitas vezes falamos no primeiro amor e no nosso primeiro amor em que nós estamos deslumbrados com a figura de Deus, mas esse primeiro amor às vezes vai dando lugar à rotina e muitas vezes o tédio na nossa relação com Deus acaba por se instalar. Temos que estar mais vezes na sua presença, temos que estar se calhar mais vezes em silêncio. Temos que focar-nos numa adoração a Deus sem agenda, sem segundas intenções, sem propósito. Simplesmente pelo prazer de adorarmos a Deus. Saborear a sua presença vezes sem conta. E, em certa medida, combater o tédio. A segunda questão tem a ver com a mediocridade. A mediocridade tem a ver com a forma, muitas vezes, com que nós encaramos a nossa relação com Deus e deixamos-nos simplesmente nos preocupar e contentamos com aquilo que é banal, que é trivial. E um senhor chamado Neil Samudra, um filósofo e um defensor da apologética cristã, ou seja, alguém que defende a fé cristã, ele disse: a mediocridade é a soma de todos os momentos em que escolhemos seguir o caminho mais fácil com a nossa fé. E nós muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil da nossa fé. É muito fácil, ou é muito mais fácil, entrarmos numa rotina e virmos regularmente à igreja, sábado após sábado, quarta-feira após quarta-feira. É fácil, é vir. Mais difícil é nós dedicarmos o melhor de nós, o melhor daquilo que nós somos, a Deus. Esforçarmos para dar o melhor de nós a Ele.
Terceiro aspecto é a desconexão. É curioso que vivemos num mundo onde podemos ter 500 amigos e mesmo assim sentirmos isolados e abandonados. A solidão pode ser um dom de Deus, mas o isolamento não é. É uma ferramenta do inimigo de Deus para nos afastar precisamente de Deus. Com uma cultura como aquela em que nós temos, em que estamos cada vez mais ligados, mas simultaneamente, num grande paradoxo, mais desligados ao mesmo tempo. Se calhar, precisamos de nos aproximar como nunca daquele que é o autor da comunicação, o autor da conexão, que é o próprio Deus. O problema da desconexão não é um problema meramente social ou emocional, é também espiritual. Fomos projetados por Deus para viver e para nos relacionarmos em comunidade. E é por isso que é importante nós estarmos uns com os outros e, sobretudo, uns com Deus. E, finalmente, a última característica que nós temos que dar atenção é a passividade. E a passividade pode não ser apenas falta de atividade ou falta de empenho na missão que Deus nos confiou. Pode ser também o oposto. Podemos estar ocupados com muitas coisas, mas fazer as coisas da forma errada, sem intencionalidade. Podemos estar entretidos. E Deus não quer isso. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, vemos que os líderes espirituais que antecederam Jesus, foi isso que fizeram. Bem intencionados no início, criaram regra sobre regra, lei sobre lei, para levar as pessoas a uma vida de tédio monótona de adoração a Deus. E Deus não queria nada disso. E é por isso que Jesus, durante o seu ministério, falou muitas vezes contra isso. E esses líderes espirituais acabaram por se afastar naturalmente de Deus, precisamente por isso. Em primeiro lugar, estavam tão familiarizados com a cultura religiosa do seu tempo que se deixaram de importar com Deus, cultivavam uma relação espiritual medíocre com Deus e estavam paradoxalmente desligados de Deus, desconectados de Deus. E isso levou-os a essa sobreatividade que, em vez de levar as pessoas a aproximarem-se de Deus, as afastava de Deus. E isto deve-nos fazer refletir, porque a história repete-se e pode-se repetir na nossa vida, na tua vida e na minha vida. E é por isso que o apóstolo João, inspirado por Deus em Apocalipse, ao apresentar-nos as características daquilo que nós acreditamos que é a Igreja dos últimos dias, ele diz em Apocalipse 3, a partir do versículo... podemos ler a partir do versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fores frio ou quente. Isto é a cultura da trivialidade, de não darmos importância àquilo que é verdadeiramente importante. Versículo 16. Porque como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus claramente não é esta a atitude que Ele está à espera de nós. E agora reparem no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. É a cultura dos nossos dias. Parece que isto foi retirado desse tal livro de Postman. Esta cultura de nós estarmos tão inundados de informação, acharmos que estamos tão bem informados, achamos que estamos no controle daquilo que são as nossas convicções e das nossas crenças, que simultaneamente preocupamos-nos apenas com a trivialidade. Dizem os estudos que aquilo que mais nos atrai quando nós fazemos swipe nas redes sociais, sobretudo nos TikToks e nos Instagrams, não é a qualidade da informação que lá está, mas é a novidade da informação. Quer dizer que eu sou capaz de achar muita piada e parar durante alguns segundos, alguns minutos, se calhar a ver um gato a fazer o pino, mas se calhar com uma mensagem profunda, uma mensagem que me chama a aproximar a Deus, passo rapidamente a correr. E é isto que o João está aqui a dizer-nos. Achamos que somos ricos, que temos tudo e que estamos no controle de toda a nossa relação com Deus, mas afinal não. Pelo contrário, estamos tão afastados de Deus que nós já nem ouvimos a sua voz. E é por isso que João, no versículo 18, diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os meus olhos com colírio, para que vejas.
Resumindo muito rapidamente, o que João está a dizer aqui: esqueçam as influências que este mundo vos dá e que a vossa mente seja permeável à ação do Espírito Santo. Deixem o Espírito Santo controlar a vossa vida. Deixem o Espírito Santo controlar a informação que vocês devem consumir. E certamente vocês estarão em muito melhores condições para se aproximarem de Deus. E no fundo, é um pouco isto. Nos tempos que correm, nós temos que olhar para aquilo que aconteceu no passado, olhar para aquilo que pode estar a acontecer nas nossas vidas e tomarmos atitudes que nos levem a afastar-nos destes comportamentos que poderão levar-nos a ter exatamente o mesmo tipo de destino ou de fim que tiveram os líderes espirituais que antecederam ou que foram contemporâneos de Jesus. E é por isso que, mais do que nunca, nós temos que entregar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, as influências que nós absorvemos no nosso dia-a-dia, a Deus. E é por isso que, para terminar, eu gostaria de vos desafiar a cantar o hino Tudo Entregarei. Vamos terminar com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado porque tu, ao longo da tua palavra, deixaste-nos tantos ensinos e tantas recomendações que nos podem servir como que faróis que nos podem levar na direção certa, na direção que tu planeaste para cada um de nós. Tu conheces cada um de nós e conheces quais são as influências com que nós nos rodeamos no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Se calhar há muitas influências que, em vez de nos aproximarmos de ti, nos afastam ou nos levam para mais longe de ti, Pai. Ajuda-nos a abandonar esta cultura da trivialidade que pauta a nossa sociedade para nos focar naquilo que verdadeiramente é importante e para que, através do Teu Espírito, nós consigamos perceber na nossa vida
o que é verdadeiramente importante e aquilo que fará-se a diferença na nossa vida no futuro, Senhor. Que possas ajudar a todos, que nos possas dar agora uma boa noite, um bom resto de semana. É o que eu te peço e agradeço no Santo Jesus. Amém. Antes de terminar, gostaria só de fazer um convite para que realmente nos possam fazer companhia, se são da zona de Coimbra ou aqui próximos de Coimbra, porque não visitarem-nos um destes sábados ou uma destas quartas-feiras, sábado 9h45 da manhã, às quartas-feiras às 20h30. Estaremos aqui e juntos em comunidade poderemos louvar a Deus e aproximar-nos dele e um dos outros também. Se é de uma zona mais afastada de Coimbra, pode na mesma fazer-nos companhia através destes meios digitais e quem sabe, se tiver alguma preocupação ou algum problema e gostasse que nós orássemos por cada um de vós, ponham nos comentários, ou se acharem que não gostariam de tornar público nos comentários a vossa preocupação, o vosso motivo de oração, enviem-nos uma mensagem para tvacoimbra@gmail.com. Uma boa noite.